Em março de 1980, uma montanha comum em Washington, de repente começa a agir de forma estranha. Após 123 anos de silêncio, milhares de terremotos começam a acontecer sob ela. As autoridades declaram uma zona vermelha ao redor. Entrada sem permissão resulta em multa ou prisão. Já houve até 10 mil tremores. O lado norte da montanha incha cada vez mais. Todos esperam que finalmente a lava saia. E às 8h32 acontece uma explosão lateral, quase na velocidade do som, com uma energia semelhante à de uma bomba atômica. A montanha simplesmente desaparece. As consequências, que as pessoas ainda não viram, são o maior deslizamento de terra da história. E o mais estranho é que com toda essa potência, não há lava, mas esse detalhe é o mais importante. Assim, o vulcão mostrou para o que precisamos nos preparar desde já, um discreto lembrete para fazer algo abaixo do vídeo, já que essa erupção de 18 de maio de 1980 mudou para sempre o aspecto da região. O cone branco e simétrico dos cartões postais sumiu, dando lugar a um topo irregular que se projetava para todos os lados. Porém, naquele dia, perdeu-se mais do que uma silhueta perfeita. As árvores foram quebradas, uma grande quantidade de animais selvagens morreu, o rio Tutel ficou entupido de lama e entulho, o lago Spirit transbordou, centenas de casas foram destruídas e 57 pessoas perderam a vida. Até o sol sumiu, ficando só a escuridão acinzentada. De modo geral, o vulcão Santa Helena é considerado parte das montanhas Cascade, que se estendem do norte da Califórnia até o sul da Colômbia Britânica. Essas montanhas ocupam um lugar de destaque entre os gigantes vulcânicos do Círculo de Fogo. Com certeza você já ouviu falar desse anel de vulcões nas bordas do Oceano Pacífico, pois bem, é justamente por causa do Círculo de Fogo. A erupção não foi algo repentino nem inesperado, o Monte Santa Helena já havia feito algo parecido muitas vezes. A erupção anterior foi em 1853, mas em 1980 ocorreu algo realmente incomum. A montanha começou a mostrar sinais de vida na primavera, atraindo a atenção nacional. O Serviço Florestal dos Estados Unidos, o Serviço Geológico e autoridades locais correram para montar uma equipe de resposta, enquanto as equipes de televisão se aglomeravam ao redor, montando seus tripés e captando qualquer sinal de fumaça. Atrás das barricadas havia pessoas comuns esperando pelo espetáculo. Queriam ver lava, fumaça, enfim, qualquer coisa. Eles até fizeram camisetas com frases como sim, claro, como se estivessem zombando da montanha e ao mesmo tempo desafiando-a para um duelo. Tudo bem, é estranho, mas eram os anos 80. Em 27 de março, o vulcão entrou em erupção, lançando fumaça e cinzas a quase 2.100 metros. Mas isso não foi tudo. Durante os 2 meses seguintes, a montanha tremeu, bufou, estremeceu, viveu sua vida nervosa. Em março, pequenas erupções ocorriam quase a cada hora e, até 22 de abril, foram gradualmente reduzidas para cerca de uma por dia. Assim, a primeira onda de atividade se acalmou. A pausa não durou muito. Em 7 de maio, novas pequenas erupções começaram e continuaram até 7 de maio, e durante todo esse tempo já tinham ocorrido mais de 10 mil terremotos. 10 mil... A encosta norte inchou, deslocou-se para fora a cerca de 140 metros, formando uma enorme protuberância muito visível, e depois desmoronou. E agora, o mais importante, tudo isso desencadeou uma ação. Qual foi a primeira? Vamos assistir ao vídeo inicial com o tubarão? O quê? Aguenta mais? Vamos, incrível! Climad, cuidado, rompemos. Vamos continuar, ordem. Vemos. Frígios, o efeito champanhe. Enquanto a montanha mantinha a pressão em seu interior. Tudo estava tranquilo, mas quando a encosta desmoronou, foi como se a rolha tivesse saído. Pedras incandescentes, gás quente, vapor e uma enorme quantidade de cinzas se elevaram e seguiram em direção ao norte. A erupção espalhou detritos vulcânicos por uma área de aproximadamente 600 km² e junto com eles,
o vento arrastou cerca de 9,5 milhões de metros cúbicos de madeira. A onda de choque foi tão potente que atingiu as camadas superiores da atmosfera, ricocheteou e voltou a descer, circulando pela Grande Vancouver e sul da ilha de Vancouver. Um ano depois, os jornalistas da emissora canadense Canadian Broadcasting Corporation News afirmaram que, se a explosão tivesse sido um pouco mais forte, teria destruído todas as janelas de Vancouver e Victoria. Essa erupção foi a mais mortal da história dos Estados Unidos. Paisagens inteiras desapareceram em questão de minutos. As cinzas cobriram estradas, florestas, cidades, e as testemunhas lembraram depois que as cinzas destruíram tudo. Tudo ao seu redor, o couro dos sapatos, as fivelas, os cintos, as câmeras, os óculos. Os cientistas afirmaram que a montanha havia mudado até ficar irreconhecível. As pessoas que sobreviveram àquele dia contaram que tudo o que antes era verde e estava vivo ficou cinza e morto, como se alguém tivesse apagado as cores. A cinza cobria as encostas com camada tão densa que podia enterrar automóveis. Cerca de 500 quilômetros quadrados de terra foram cobertos por cinza e pedra pomes. Uma vasta área de destruição alcançava 27 quilômetros do topo do vulcão. Os danos foram estimados em 1,1 bilhão de dólares em 1980. Uma quantia incrível para aquela época, e no entanto, inesperada para uma erupção de tal magnitude. Não houve lava, nem o habitual fluxo de magma incandescente, nem uma gota. Em vez disso, houve algo diferente. Rios de lama vulcânica corriam por toda a parte sul da montanha. Cientificamente, são chamados de lahares, mas em termos mais simples, são enormes rios de lama, entulho e água que descem do vulcão em uma velocidade vertiginosa. Tudo começou nos primeiros minutos após a explosão. Parte da nuvem incandescente transbordou pela borda da nova cratera e desceu pelas encostas oeste, sul e leste. Essas correntes turbulentas de rochas quentes e gás erodiram a neve e o gelo que cobriam o vulcão. O gelo derreteu, a água se misturou com as rochas e a lama. E tudo isso desceu pelos vales dos rios, arrancando árvores pela raiz e destruindo estradas e pontes. O maior e mais destrutivo lahar desceu para o vale do rio North Fort Tuttle. No começo, a água vinha de fontes subterrâneas e do derretimento de grandes blocos de gelo glacial. Quando essa torrente deixou a zona do deslizamento, levou tudo consigo, inclusive o deslizamento e o leito do rio. À medida que o lahar descia, ficava maior, mais largo e mais pesado. Destruiu pontes, casas e toda a infraestrutura que encontrava pelo caminho, até que finalmente chegou ao rio Cowlitz. Por volta da meia-noite, esse fluxo atingiu sua intensidade máxima cerca de 80 quilômetros rio abaixo do vulcão, longe do local onde tudo havia começado algumas horas antes. Agora vamos ver o que estava acontecendo dentro da montanha. No dia 18 de maio de 1980, ocorreu um terremoto de magnitude superior a 5. O tremor arrancou uma grande parte do lado norte da encosta e a pressão no topo caiu drasticamente. Isso destruiu o chamado criptocúpula, ou seja, um tampão denso de rocha solidificada que retinha todo o vapor e o gás no interior. Quando esse tampão se soltou, a água quente do interior do vulcão se transformou instantaneamente em vapor. O vapor começou a se expandir com tanta força que ocorreu uma poderosa explosão lateral, justamente através da brecha formada pelo deslizamento de terra. E isso foi só o começo. O topo do vulcão desapareceu e a pressão sobre o magma nas profundezas diminuiu drasticamente. Essa onda de queda de pressão desceu pelo canal interno do vulcão até o reservatório magmático. O magma começou a subir, liberar gás e borbulhar ativamente. Resumindo, foi como abrir uma garrafa de refrigerante depois de agitá-la. Como resultado, o sistema entrou em colapso total e começaram 9 horas da chamada erupção pliniana. Uma erupção pliniana é quando um vulcão expulsa para a atmosfera uma gigantesca coluna de cinzas, pedras e gás que se eleva por muitos quilômetros e depois se espalha para os lados. Tudo isso depois cobre grandes territórios com uma camada de cinzas, como um enorme guarda-chuva. O nome vem de Plínio, o Velho, que foi destruído, destino da erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Curioso que essa erupção do Santa Helena não foi a mais forte nem a mais longa da história do vulcão. No entanto, foi a primeira grande erupção na parte continental dos Estados Unidos que os cientistas observaram com instrumentos e métodos modernos.
Por que não vimos os habituais rios de lava a grande profundidade debaixo da terra? A temperatura é tão alta que as rochas começam a derreter e se transformam em uma massa espessa e quente. Isso mesmo, o magma é mais leve do que as rochas sólidas ao seu redor. Por isso ele sobe e se acumula em bolsas especiais dentro do vulcão, chamadas câmaras magmáticas. Quando o magma sai por chaminés ou fissuras, é chamado de lava. Mas nem todos os vulcões entram em erupção do mesmo modo. Às vezes o magma é líquido, fluido, com muito material fundido e quente, permitindo fácil liberação de gases. Assim, ele apenas flui para fora. Esse é precisamente o caso dos vulcões havaianos, onde a lava flui com bastante tranquilidade, sem explosões bruscas. Parece assustador, mas na maioria das vezes as pessoas têm tempo de se afastar tranquilamente do caminho. Mas existe outra variante. O magma é espesso, viscoso e os gases ficam presos nele. A pressão aumenta como numa panela com a tampa fechada, até que finalmente tudo explode. Foi exatamente isso que aconteceu com o Santa Helena. O magma, em vez de fluir silencioso, subiu e se fragmentou em grande quantidade. Todas essas rochas, cinzas e pedra-pomes, são chamadas por uma única palavra, tefra. É assim que se denomina qualquer fragmento de rocha que o vulcão lança ao ar durante a explosão. Mas erupções explosivas não só espalham. Fragmentos de rocha podem liberar gigantescas nuvens de tefra e gás incandescente que descem pelas encostas em alta velocidade e destroem quase tudo em seu caminho. E sabe, o vulcão segue nos lembrando que existe. Em 16 de setembro de 2025, os habitantes do noroeste do Pacífico acordaram e viram uma cena estranha. Uma névoa pairava sobre Santa Helena. Muitos logo pensaram, começou de novo, mas não houve nenhuma nova erupção, foi simplesmente o vento que decidiu organizar um flashback. Fortes rajadas ergueram as velhas cinzas ao redor da montanha desde 1980. Tanta cinza ficou no chão e nas encostas que, às vezes, retorna à atmosfera e assusta a população local. Sim, mesmo depois de 45 anos. Após a erupção, toda a região sudoeste de Washington parecia um deserto sem vida. Mas sob essa superfície inóspita, ainda havia um solo fértil, só era preciso alcançá-lo. E então, os cientistas decidiram testar uma ideia curiosa. O que aconteceria se deixassem os engenheiros locais trabalharem? As marmotas recebem esse nome porque mudam incrivelmente seu habitat, reconstruindo tudo com suas patas. As marmotas, para dizer o mínimo, não estavam muito entusiasmadas. Elas foram transferidas de seu lar habitual, o lado sul do vulcão, para a parte norte, para um lugar chamado Pumice Plain. Após a erupção, havia pedra-pomes solta quase sem carbono, nitrogênio ou nutrientes. As marmotas foram levadas para lá apenas por um dia e depois foram trazidas de volta. Essas 24 horas já foram suficientes para a paisagem começar a mudar. Quando os cientistas voltaram às áreas cercadas, 6 anos depois, ficaram impressionados. No local onde as marmotas foram introduzidas, cerca de 40 mil plantas cresceram. As áreas ao redor estavam tão desertas e abandonadas quanto aposentados após a catástrofe. E quanto mais se afastavam, maior era a diferença. Mas o que elas tinham feito? As marmotas, primeiro, cavaram bastante e com suas tocas, trouxeram à superfície o solo fértil escondido sob cinzas e pedra. Pomes, em segundo lugar, deixaram para trás um conjunto valioso. Desde seus próprios excrementos até esporos e fungos microscópicos, pode-se dizer que as marmotas trouxeram consigo um pedaço de seu antigo ecossistema. Sementes, esporos, elementos do solo. Tudo isso acabou em suas garras, em sua pelagem e até mesmo em seu sistema digestivo. E um papel especialmente importante foi desempenhado pelos fungos benéficos que ajudam as plantas a crescer, onde parecia que nunca cresceria nada. Agora vamos nos transportar para a Nova Zelândia, porque lá também houve uma erupção que vale a pena ver. Quase 40 passageiros de um cruzeiro, vestidos com shorts e camisetas, desembarcaram no porto de Tauranga com vontade de descansar e viver aventuras. Alguns fizeram excursões por terra e 4 turistas escolheram a opção mais espetacular. Eles subiram em um helicóptero e voaram para uma ilha remota e desabitada. Um dia de excursão normal no final de 2019, ninguém podia imaginar como tudo terminaria. 9 de dezembro, 14h11. O vulcão entrou em erupção. Naquele momento havia
42 turistas, 4 guias e o piloto do helicóptero na ilha. A ilha, chamada White Island, ou Wakari em Maori, é o vulcão mais ativo da Nova Zelândia. Com atividade regular desde 2011, os cientistas já estavam há várias semanas observando sinais de aumento da atividade, mas a erupção foi inesperada e mortal. Morreram 22 pessoas, algumas diretamente em Wakari e outras mais tarde nos hospitais. Isso equivale a quase metade das pessoas na ilha. Outras 25 pessoas sofreram ferimentos graves, muitas delas com queimaduras sérias. A maioria das vítimas e dos feridos eram turistas, 17 da Austrália, 3 dos Estados Unidos, além de visitantes da Alemanha, China, Nova Zelândia e outros países. 2 malditos minutos e a ilha se transformou no cenário de uma das catástrofes turísticas mais trágicas da história do país. Após isso, todas as excursões para Wakari foram suspensas. A ilha de Wakari está na Baía de Plenty, a cerca de 48 quilômetros da costa nordeste da ilha norte da Nova Zelândia. Se você olhar o mapa, ela parece pequena, mas na verdade, cerca de 70% dela está escondida debaixo d'água. É uma ilha vulcânica ativa, com águas termais, geysers e fumarolas, saídas de gases quentes. Faz parte do enorme Círculo de Fogo, uma área ao redor do Oceano Pacífico, onde as placas tectônicas colidem e existem centenas de vulcões. Assim, aqui a atividade é regra, não exceção. O Wakari tem histórico ativo, com erupções quase contínuas de 1975 a 2000 e manifestações em 2012 e 2016. Nessas ocasiões, ocorreram emissões de vapor, lama, gás e cinzas, e surgiram novas crateras, mas ninguém ficou ferido. Devido à sua atividade regular e ao fato de que era permitida a entrada de turistas na ilha, os cientistas o monitoravam de perto. Porém, a erupção de dezembro de 2019 foi totalmente diferente. De acordo com os especialistas, de alguma forma a água entrou em contato com o magma incandescente. Do interior do vulcão, a água se transformou instantaneamente em vapor e a pressão começou a aumentar como em uma caldeira a vapor. O topo do vulcão estava coberto de lama e entulhos, impedindo o escape do vapor por muito tempo. Em certo momento, ficou impossível conter e houve uma explosão. As rochas e os gases perigosos foram lançados pelos ares, e a coluna de vapor e cinzas se elevou a aproximadamente 3.660 metros durante a investigação oficial, declarou um funcionário que estava na ilha naquele dia. No início, tudo parecia tranquilo e seguro. Um grupo de turistas seguia para os riachos no centro da ilha. Não houve barulho ou tremores, só uma explosão repentina. Outra testemunha contou que olhou para cima e viu uma enorme coluna de fumaça. Um contraste entre branco e preto surgiu de repente. As pessoas nem tiveram tempo de ouvir o estrondo de aviso. No começo, muitos até pensaram como era bonito o céu azul, a impressionante coluna de vapor e cinzas, como uma cena de filme. Mas esses pensamentos se transformaram instantaneamente em outros. É preciso buscar abrigo. Um dos sobreviventes lembrou que simplesmente gritou para todos correrem. Os turistas tentaram se afastar do perigo, mas logo perceberam que ele se movia rápido demais. Então correram em direção a algumas grandes rochas, na esperança de se refugiarem atrás delas. Vi um fluxo piroclástico descendo do topo, relatou uma das testemunhas. A tempo de cobrir meu rosto com uma máscara de gás e óculos, pressionei-os contra meu rosto e nesse momento fomos cobertos. Geólogos afirmam que fluxos piroclásticos são a parte mais perigosa das erupções explosivas. São nuvens de rochas incandescentes, gás e cinzas que descem em alta velocidade pela encosta. Formam-se quando parte da erupção vulcânica retorna à Terra e vira uma mistura borbulhante, parecida com uma avalanche de poeira ardente. O vulcanólogo Shane Cronin explicou ao público que a temperatura das partículas dentro de uma nuvem desse tipo pode ultrapassar os 400 graus e que os valores médios ficam em torno de 200 graus. Estar próximo a esse tipo de fluxo é muito perigoso. Após o fluxo, um silêncio pesado tomou conta da ilha. Os sobreviventes ainda esperavam que a ajuda chegasse imediatamente, mas infelizmente a evacuação demorou. Após a explosão, os sobreviventes tentaram se reunir e seguir para o cais na esperança de receber ajuda pelo mar. Eles chamaram a atenção do barco turístico Phoenix, que estava próximo,
Mas lá também não foi fácil. Primeiro, foi necessário limpar as cinzas e destroços do barco para garantir o embarque seguro das pessoas. Outros membros do grupo, que estavam perto da água e tentavam se esconder no oceano, também foram avistados e levados para o barco. Um sobrevivente lembrou que tudo parecia quente e perigoso e quase caiu no barco tentando evitar contato. O gerente de operações marítimas que trabalhava naquele dia declarou na audiência que o fluxo piroclástico cobriu quase toda a ilha e que a costa só voltou a ser visível alguns minutos depois. Ele relatou que inicialmente não havia ninguém na costa e o ar, cheio de cinzas, parecia uma névoa densa. E novamente, não havia lava, nem rios de magma derretido, nem fluxos brilhantes que costumam ser associados aos vulcões. Uma única explosão de vapor, gás e pedras causou enormes danos e provocou a tragédia. A turista Annie Lu, que participou da audiência por videoconferência da Austrália, afirmou que não foram informados antes sobre o vulcão estar no nível 2 de atividade. De acordo com o sistema de 6 níveis da Nova Zelândia, isso significa uma atividade moderadamente elevada e uma probabilidade de erupção. Antes do passeio, eles receberam capacetes e máscaras de gás, mas ninguém explicou claramente para que poderiam ser necessários. Nem disse o que deveriam vestir ou levar. Nada além de calçado fechado e roupa confortável. Tínhamos a impressão de que era uma excursão normal e comum, declarou. Lu sofreu queimaduras em 38% do corpo, por isso teve que passar por vários transplantes de pele que deixaram cicatrizes. Imagine que você abre o forno e o calor te atinge em cheio. É mais ou menos a mesma coisa, só que 1000 vezes pior. Sinceramente, prefiro nem imaginar, ainda mais com ondas de calor chegando a 100 graus ou mais. O Akaari é um dos vulcões da Nova Zelândia, que pode entrar em erupção praticamente a qualquer momento. Aqui, o magma está bastante perto da superfície, e o calor e os gases do subsolo interagem constantemente com a água subterrânea e superficial. O resultado é um potente sistema de aquecimento, como uma enorme chaleira natural. A água penetra nos poros das rochas e permanece ali em estado superaquecido. Tudo permanece em equilíbrio delicado. E qualquer evento externo, um terremoto, uma nova entrada de gás ou até mesmo uma mudança no nível da água do lago próximo, pode romper esse equilíbrio e reduzir drasticamente a pressão sobre a água quente aprisionada. Se isso ocorrer, a água vira vapor e inicia uma erupção causada por ele. Isso é chamado de erupção hidrotermal ou freática. Uma explosão assim pode ocorrer de repente e quase sem aviso. O interessante é a rapidez com que a água vira vapor, expandindo-se em velocidade supersônica e aumentando o volume em cerca de 1.700 vezes. Essa força pode quebrar rochas, criar crateras e espalhar pedras e cinzas a centenas de metros. Há casos conhecidos na Nova Zelândia em que essas explosões lançaram materiais a mais de 3 quilômetros de distância da cratera. Então sim, o vulcão não mostrava lava, porque a energia principal não vinha do magma, mas sim do vapor. E rastrear esse tipo de erupção é muito mais difícil. O vapor é menos visível e deixa sinais menos claros que o magma ascendente. Por precaução, vou mostrar este esquema do vulcão. Note que o magma e a água estão bem abaixo da superfície e do nível do mar, sem chegar acima da terra. Vamos viajar para o Japão. Em setembro de 2014, o vulcão Ontake entrou em erupção repentina com centenas de turistas próximos. Ninguém esperava o perigo. Minutos antes, as pessoas admiravam a paisagem, subiam trilhas e de repente tudo mudou. Às 11, 52 colunas de cinzas e gases quentes subiram do topo. Sem tremores de aviso, sem sinais perceptíveis, apenas uma explosão repentina. A cinza cobriu encostas, casas e prédios próximos. A maioria escapou naquele dia, mas muitos ficaram gravemente feridos. 63 morreram e 40 ficaram feridos. Foi a erupção vulcânica mais mortal no Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Esta foto transmite bem a magnitude da erupção. Compare a coluna de vapor e cinzas com o helicóptero militar, que parece minúsculo. Assim ficaram as cabanas de montanha, próximas à cratera após a erupção, todas cobertas por grossa camada de cinza vulcânica. No geral, Ontake é uma montanha alta de 3.067 metros acima do nível do mar, na fronteira entre as prefeituras de Nagano e Gifu. E durante a erupção, centenas de alpinistas ficaram presos no topo,
tentando encontrar abrigo em pequenas cabanas de montanha. Cerca de 230 pessoas desceram sozinhas e 40 precisaram ser evacuadas pelas equipes de resgate. O primeiro-ministro Shinzo Abe enviou o exército para ajudar e alertou pessoas em um raio de 4 quilômetros sobre risco de novas emissões. As testemunhas disseram que tudo ocorreu como um trovão. A proprietária de um pequeno hotel perto do topo contou: ouvi um boom, boom, e de repente tudo escureceu. Formou-se rapidamente no chão uma camada de cinzas de 15 centímetros. Um alpinista relatou que tentou fugir, mas foi rapidamente coberto pela cinza. Nos vídeos gravados pelos turistas com seus celulares, é possível ver como as nuvens cinzentas cobrem o céu e as pessoas são obrigadas a interromper a subida. Um funcionário da cabana de montanha evacuou os usuários. Autobocos, Misa, as costelas dos Estados Unidos da América. Mas da diabos de... Foto tirada por Izumi Noguchi, turista de 59 anos, vítima da erupção do vulcão Ontake. Nela, vemos o turista em pé, no topo do santuário, observando as nuvens de gás e cinzas após o início da erupção. O Monte Ontake, ou Ontake-san, é um extrato vulcão. Isso significa que é formado por muitas camadas de lava, cinzas e detritos acumulados ao longo do tempo. Entrou em erupção de 1979 a 1980 e em 2007. Suspeita-se de uma pequena erupção em 1991, mas não há provas que confirmem. Antes dos acontecimentos dos anos 70, o Ontake era considerado completamente inativo e não havia nenhum registro de erupção. Após 1980, o vulcão passou a ser monitorado continuamente pela Agência Meteorológica do Japão. Foram instalados sismógrafos e outros equipamentos ao redor dele para monitorar tremores, mudanças no solo e gases. Essas ações ajudam a identificar se o magma está se movendo sob o vulcão e sinais de possível erupção. No início de setembro, antes da tragédia, houve um leve aumento da atividade sísmica. Mas não foi possível prever que ocorreria exatamente uma explosão desse tipo. Por quê? Porque prever erupções é uma das tarefas mais difíceis da ciência moderna. Quando o magma sobe no vulcão, pode causar sinais como tremores, movimentos na superfície e emissão de gases. Se esses indícios forem observados atentamente, pode-se supor que o vulcão está se preparando para entrar em erupção. Mas o problema é que esses mesmos indícios podem aparecer sem que ocorra qualquer erupção. Para compreender o comportamento de um vulcão específico, são necessários dados do passado Yakuguais, Teziotobutsita. No caso do Ontake, quase não há dados nos arquivos científicos. Só há 2 erupções. Até 1979, ninguém tinha observado esse vulcão, portanto, os cientistas simplesmente não tinham estatísticas para aprender com elas. Segundo especialistas, em Ontake ocorreu uma erupção especial, que quase não apresenta sinais de alerta comuns. Nas fotos e vídeos feitos por turistas em Ontake, nota-se que a nuvem de cinzas era majoritariamente branca. Isso é um indício de que a erupção consistiu quase exclusivamente em vapor. Um padrão familiar, não é? As correntes de cinzas e gás que desciam do topo pareciam pouco densas e de baixa temperatura. Isso também indica que naquele momento o magma ainda não havia chegado à superfície e não tinha desempenhado um papel importante no processo. O que aconteceu então? O mais provável é que a água tenha se infiltrado nas profundezas do vulcão e entrado em contato com as rochas quentes. Lá, ela aqueceu rápido, virou vapor e se expandiu de repente. Ou seja, o magma permaneceu no interior, então simplesmente não houve sinais de alerta. Explosões freáticas são clássicas por ocorrerem de forma repentina e aleatória. Em um momento, as pessoas caminham tranquilamente pela trilha, tiram fotos, admiram a paisagem e no seguinte, tudo ao redor delas se transforma em um inferno. Então, se erupções como a do Ontake são impossíveis de prever, é possível permitir que turistas visitem os vulcões. O Ontake não é apenas uma montanha, é um local de peregrinação e um dos destinos favoritos para a prática de trilhas e alpinismo. Aconteceu um caso em que a água se infiltrou no... Se a magma se infiltrou,
A boa notícia é que tragédias como a de Eontech são extremamente raras. Portanto, seria incorreto culpar as pessoas por quererem explorar o vulcão mais de perto ou condenar as autoridades pelas rotas autorizadas. Mas os especialistas concordam em uma coisa: com o nível de conhecimento atual, é praticamente impossível prever ou evitar uma erupção como essa. Deixe seu like, até logo!